Aloha! Tudo bem contigo? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. Sejam muito bem-vindos ao Sapato de Cristal. E hoje eu tô aqui com a camisa da Malévola, porque vamos falar de Descendentes. Bom, gente, ontem saiu o novo trailer de Descendentes 3, né? A gente tinha visto só o teaser até então. E, cara, eu tô muito empolgada, porque já deu pra teorizar muita coisa, já deu pra especular algumas coisas também. Mas a gente vai fazer tudo isso agora. Antes de começar, já quero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para que eu te avisar quando tiver vídeo novo e bora pro vídeo. Neste primeiro frame, a gente pode ver que todo mundo de Auradon tá dormindo, né? Estão todos adormecidos. E neste momento chegam os nossos personagens principais e a gente pode ver que eles estão tanto quanto assustados, né? Não estão entendendo o que tá acontecendo, né? Depois disso, a gente pode ver a Audrey, né, que agora tá loira, com um visual bem diferente. E, a princípio, eu achava que ela ia ser vilã, porque ela realmente tinha se tornado má, eu achava bem interessante isso. Mas, como a gente pode ver, ela também tá assustada, né? Ela tá com a avó dela, então eu acredito que não vai ser bem isso que eu estava imaginando. Aí, no próximo frame, a gente vê todo mundo desesperado, correndo, parece que eles estão fugindo de alguma coisa. E em meio a esse desespero, a gente escuta a Mal falando que tá todo mundo adormecido e que todo mundo de Auradon tá correndo muito perigo. Após isso, vemos o portão, né, do museu se abrindo e o Ben falando que o cetro da Malévola e a coroa da rainha foram roubados. E em seguida a gente vê a mão da Audrey roubando a coroa. Depois a gente vê uma fumaça, né, e todo mundo dormindo. E depois aparece o repórter na televisão falando, né, sobre o feitiço do sono e tudo mais. E eu acredito que tem dedinho do Dr. Facilier aí, porque a gente pode ver que essas cores, né, dessa fumaça lembram muito, né, as cores do Dr. Facilier, e a gente sabe que ele vai ser um dos grandes vilões desse filme também. Então eu acredito que tem dedinho dele aí também. Depois a gente tem um frame dos nossos 4 protagonistas de novo chegando em Auradon. Depois a gente tem esse frame com esse olhar maquiavélico do Hades. E aí aparece esse frame maravilhoso da Uma, né? Ai, ela tá muito maravilhosa nessa cena, fala sério, né? Daí a gente consegue ver a nossa primeira cena da Célia, né? Que também será uma das vilãs desse filme, não há dúvidas quanto a isso. E depois da cena da Célia, a gente vê a Mal conversando com a Eve, né? Falando que eles têm pouco tempo e que apenas um vilão ficou. Aí a gente vê mais uma cena, né? Com personagens adormecidos, no caso são os gêmeos e a maravilhosa Dizzy. Daí aparece alguns frames bem rápidos também. E a gente consegue ver o Hades tentando atravessar a barreira, né? E essa cena é muito impactante. Daí a gente pode ver o cabelo dele, finalmente, né? Porque aquele cabelo de cacatua tava muito esquisito, vamos combinar, né? Enquanto isso, vemos a Mal falando, né? Que um grande mal haverá vingança. Daí a gente vê um frame, né? Onde tá a fada madrinha, a rainha Bela e o rei Fera. E o rei Fera tá muito preocupado, falando que toda vez em que eles abrem a barreira, eles se expõem ao perigo. E logo após isso, olha o que a gente vê. O Harry e o Gil atravessando a barreira. Daí a gente vê mais um frame maravilhoso da Uma, né? Com aquela risada dela. Depois a gente vê o Ben finalmente se transformando em fera, o que é bem legal também. A gente já tinha visto isso no teaser, né? Após isso, a gente vê alguns cavaleiros chegando junto com a Célia atrás e aquele cachorro que ela tá carregando, gente, é impressão minha ou parece muito o cachorro do Carlos? Daí, pela barreira, a gente vê o Hades atacando a Auradon e uma cena da Mal, que parece que ela tá passando mal, né? Ela tá com uma carinha bem mal mesmo, falando que tem algo drenando os poderes dela, que ela tá sentindo que tá perdendo os poderes dela. Depois aparece a bem diabólica, né? Vamos combinar que ela tá bem assustadora aí. Depois a gente vê, né, o cetro da Malévola aparecendo os nossos personagens principais. E atrás do cetro, olha só, tá o Chad, que tá junto com a Audrey vendo, né, observando os nossos personagens. Daí a gente vê uma cena, né, bem assustadora da fada madrinha sendo petrificada. Aí eu fico pensando, gente, de onde que veio este poder de petrificação? Porque, pelo que eu me lembre, o Hades não tem este poder, nem o Dr. Facilier, nem a Malévola de petrificar pessoas. Então, será que tem alguma coisa, tipo, mitológica aí no meio, que o Hades tá levando a Medusa ou alguma coisa do tipo? Pode ser viagem, mas é bem possível.
Aí a gente pode perceber que os personagens veem essa cena e estão bem assustados. E logo após tem um frame, né, da Mal falando que a única coisa mais poderosa que o cetro da Malévola é a brasa do Hades. E então aparece ela conversando com seu pai e ele tá segurando uma pedra azul. Então a gente vê os personagens correndo e depois vê o Hades acordando a Audrey também. Depois aparece a Célia, né, jogando pra cima um monte de carta de voodoo. E depois a gente vê uma cena, né, dos nossos heróis lutando com alguns cavaleiros. Daí a gente vê cenas assim super rápidas da Mal super assustada, vê também a Uma segurando aquela pedra que o Hades estava segurando, mais teoria para vir. E depois a gente vê também a Eve lutando com esses cavaleiros. Depois ele vê um raio que parece muito o raio de Zeus atingindo a Ilha dos Perdidos. Mas eu acho que não é o raio de Zeus não, porque, sei lá, eu acho que Hades não ia fazer isso, não sei. Será? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. E depois a gente vê uma cena muito impactante, que é da Mal vendo todos os seus amigos petrificados e chorando e falando que essa é a única chance, né? Senão vai ser o fim de jogo. Depois a gente vê mais algumas cenas de luta e mais uma cena, né, da Mal super assustada e a gente vê uma fumaça roxa que parece a fumaça delas quando ela se transforma em dragão. E finalizando o nosso trailer, a gente vê a frase, né, de impacto do filme, que é, tipo, o lema do filme, digamos assim, né, que é feitiços foram feitos para serem quebrados. Então, como vocês puderam ver, já deu pra gente ver muita coisa nesse trailer, né? Bom, gente, não sei se vocês sabem, mas eu estava especulando que a Audrey, na verdade, não tinha sido possuída, como as pessoas estavam falando, né? Mas que, na verdade, ela tinha se tornado mal. Porque assim como um filho de vilão pode se tornar do bem, um filho de mocinho também pode se tornar do mal. Mas, assim, a minha teoria estava errada, mas a da maioria das pessoas também. Porque não foi a Malévola que possuiu ela. Possivelmente por aquela cena, né, em que o Hades está despertando a Audrey, eu acho que tem duas opções. A primeira é, ou ele possuiu ela para poder conseguir roubar, né, a coroa e o cajado da Malévola. Ou então, como o Hades é uma personagem muito do mal, né, eu acho que ele tem um poder muito grande de persuasão. Então eu acho que ele também pode ter despertado um lado mais maquiavélico da Audrey, pra poder persuadir ela a fazer aquele tipo de coisa, né? Tipo, colocar na cabeça dela as coisas que fizeram, tipo, olha só, você poderia ser rainha, porém, a Mal roubou seu namorado e seu trono, esse tipo de coisa, sabe? Então ele pode ter entrado na cabeça dela e influenciado ela sem precisar ter possuído ela necessariamente, entendeu? Bom, a gente já sabe que esse filme possui 3 vilões, né? Que são o Hades, a Célia e o Dr. Facilier. E por falar nisso, a gente sabe que também surgiram novas imagens, né, com a aparência da Célia e do Dr. Facilier. E eu tenho que comentar com vocês que eu gostei muito da aparência do Dr. Facilier. Foi o único vilão que eu gostei até agora, porque a gente sabe que Descendentes deixa os vilões meio pejorativos, né? Mas tudo bem, porque eles não são o foco. Mas como tanto o Facilier quanto o Hades vão aparecer muito, eu acho legal eles darem uma caprichada neles, né? Eu tinha achado o Hades bem esquisito com aquele cabelo de cacatua, mas quando pegou fogo, eu acho que ficou um efeito bem legal também. Agora, o que eu acho que vai ser o enredo desse filme, né? O que acontece, né? A gente sabe que o intermédio entre Descendentes 2 e Descendentes 3 foi Descendentes 2.5, que não deu pra ver praticamente nada, né? Inclusive, eu tinha ficado desanimada pra Descendentes 3 por conta de Descendentes 2.5, porque foi um cover, não teve música nova, não teve nada. Mas eu parei pra pensar o que aquele curta, super curta, pode trazer pra gente de informação, né? E o que eu acho? A gente sabe que a Uma aparece com aquela pedra do Hades, né, em alguns frames. Então, no começo do filme, eu acho que ela ainda é do mal, ela ainda quer se vingar da Mal, né? Porém, em determinado momento, ela vê que o Hades quer muito mais do que atingir a Mal. Então, ela percebe que a ilha tá em perigo, a Aura não tá em perigo, tá todo mundo em perigo. Tipo assim, eu acredito que a Uma não é bem do mal. Ela apenas, assim, tem uma raiva pelo bullying que a Mal fez. Então, para proteger, né, principalmente a ilha, que é o lar dela, ela decidiu se juntar, né, aos personagens principais e acabou se tornando do bem, né, e foi perdoado, né, perdoaram ambas as partes. Então, ela se juntou, né, com a galera. Então, né, como a Uma estava fora de jogo, Hades decidiu se juntar ao Dr. Facilier e sua filha Célia, né, para conseguir, né, ultrapassar a barreira e fazer todo mundo dormir para sempre, né? Petrificar todo mundo. Inclusive, eu acho que deve ter um ar de mitologia nesse filme, né? Porque a única personagem que eu lembro, assim, que tem esse poder de petrificar
é a Medusa. Mas talvez seja um exagero meu, não sei, gente. É só uma especulação, é só uma teoria. Então eu acho que esse filme vai ter muita ação e muita aventura. Muito mais do que o primeiro e o segundo filme. E tem tudo pra ser o melhor filme da saga. Até porque a gente vai ter dois vilões muito fortes nesse filme se juntando, né? Que vai ser o Dr. Facilier junto com o Hades. Eu acredito que aquela fumaça ou venha da Malévola, né? Porque ela tem o poder, né, do sono. Ou então venha do Dr. Facilier, né? Mas eu vejo isso muito mais pela cor, né? Porque o Dr. Facilier não tem bem esse poder. Ele tem um poder mais de manipular os espíritos, né? As almas, os amigos do outro lado. Então eu acho que eles vão se juntar justamente pra conseguir a ajuda desses amigos do outro lado, pra poder conseguir espalhar o mal em Auradon e também na ilha. Até porque, se a gente parar pra pensar, o Hades é o senhor dos mortos, mas os mortos detestam Hades. Diferente do Dr. Facilier, né? Porque eles têm meio que um contrato ali. Então eles têm esse intermédio, né? Então, como o Dr. Facilier tem essa certa intimidade, né, com os amigos do outro lado, ele decide se juntar ao Hades pra poder eles conseguirem espalhar o mal e fazer esse plano finalmente se concretizar. Bom, a gente sabe que é muito provável que o pai da Mal seja o Hades, né? Então eu acho que ele tem uma certa raiva da Mal, não sei porquê, talvez porque a Mal pense que ele era um humano, né? Eu acho que ela não sabia que Hades era o pai dela. No livro a Malévola fala que o pai dela é um humano fraco, mas talvez não seja ele. Mas assim, gente, não tem nenhum outro ator escalado, né? Eu acho que o Dr. Facilier não seja... Eu não acho que o Dr. Facilier seja o pai da Mal, né? Porque ele já tem a Célia como filha. Eu achei bem legal também que a Célia tem um boneco de voodoo, então, cara, o que a gente pode esperar, né, desse filme? Eu acho que é a Célia, inclusive, que controla aqueles cavaleiros, sabe? Eu acho que aqueles cavaleiros sejam almas mortas que usaram as armaduras pra poder, né, lutar contra os nossos mocinhos. E, bom, e outra coisa que deu pra ver também é que a Mal provavelmente vai ter que lutar sozinha uma boa parte do filme, né? Porque os amigos dela foram petrificados, então ela vai ter uma responsabilidade muito grande. Mas, então foi isso, gente. Essas são as minhas teorias, minhas especulações. Eu vim aqui rapidinho falar com vocês, né? Porque eu queria gravar esse vídeo. Tinha tempo que eu não falava de novidades aqui com vocês. E eu sei que vocês sentem falta disso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham das minhas especulações, das minhas teorias. Se vocês têm uma teoria diferente, bora debater, bora ver o que pode ser. Bora ver o que a gente pode esperar desse filme, né? Eu quero saber o que vocês estão achando do que vai ser, do que vai se retratar esse filme. Eu tô muito empolgada, eu acho que vai ser o melhor filme, com certeza, dos três. Inclusive, deem um solo pra Eve. E tirem lá que a Villain não é um solo. Nem vem me dizer que é um solo, porque não é. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.